Educação. Essa é uma pauta que certamente é muito importante para todo mundo. Mas será que a gente sabe dizer corretamente o que é educação? Para que serve a educação? E por que muitos pensam que a educação é o fator redentivo da nossa sociedade? Fica comigo aqui até o final e a gente vai entender um pouquinho qual é a real posição da educação na nossa vida e na nossa sociedade, é claro. Claro, por que não, dentro da igreja. Eu sou Tiago Rodrigues, pastor, professor de teologia, sou também educador na igreja e seja muito bem-vindo a esse canal. Se você gosta do tipo de conteúdo que nós produzimos aqui nesse canal, nos ajude curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Nos ajude compartilhando com seus amigos, nos ajude a compartilhar com o máximo de gente possível. Se inscreva, ative as notificações para você saber quando postarmos um vídeo novo aqui no canal. Diante de tantos pensamentos a respeito deste tema, que é a educação, especificamente eu quero convidar você a olhar para duas questões importantes nesse momento. A primeira questão é que, para muitos, a educação pode, em algum momento, ser redimida por cristãos na docência. A segunda questão muito importante é a falsa ideia de que a redenção da sociedade e da cultura se faz por meio da educação, que é a ideia do socioconstrutivismo. É importante lembrar que existem diferentes abordagens. E aqui nós falaremos apenas de duas: a educação clássica e a educação moderna. E a princípio, elas serão um tanto diferentes nas questões disciplinares, visto que a educação clássica costuma trabalhar muito com o trivium e com o quadrivium. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é isso, o que é trivium, quadrivium, comenta aqui embaixo que nós poderemos, é claro, de alguma forma pensar em um vídeo da melhor forma possível para poder esclarecer isso para vocês. Já a educação moderna, em primeira análise, ela possui uma estrutura multidisciplinar que propõe um aprendizado geral. Agora, olhemos um pouco para o ensino clássico. Desde os primeiros gregos, os primeiros filósofos gregos, a ideia de educação, ela visava, primeiro, a formação do indivíduo para que este tenha virtudes. A ideia de educar, ela geralmente estava voltada para a formação moral e intelectual de uma vida virtuosa. As escolas não tinham, por princípio, formar trabalhadores, mas seres humanos com um padrão elevado de conhecimento que tornaria alguém melhor numa vida em comunidade. O ensino das profissões geralmente ficavam por conta das guildas, ou seja, espécies de associações de artesãos, de trabalhadores que treinavam aprendizes e formava pessoas aptas para exercerem seu ofício e contribuir com a comunidade. Ao olharmos os aspectos do ensino moderno, nós percebemos que depois do iluminismo, entre os séculos 17 e 18, a ideia de educação foi totalmente reestruturada para que houvesse uma mentalidade racionalista e totalmente utilitarista do ser humano. A fusão, a mistura entre a busca do conhecimento e também o aprendizado de um ofício gerou a estrutura atual de diplomação que nós temos, que confere a autorização para o desempenho de um trabalho. Aqui, é nesse momento que nasce uma das escolas de educação que tem sido mais influentes e que eu posso dizer com toda certeza mais nocivas ao Ocidente, que é o socioconstrutivismo. E o que é o socioconstrutivismo? Ela é uma teoria que vem se desenvolvendo com base nos estudos de Vygotsky e seus seguidores sobre o efeito da interação social, da linguagem, da cultura na origem e na evolução do psiquismo humano. Sendo assim, a aprendizagem é um resultado adaptativo que tem uma natureza social, histórica e cultural. Dois dos seus principais expoentes são Piaget, que é muito conhecido, e também
aqui no Brasil principalmente, Paulo Freire. Mas como cristãos, como que a gente deve olhar para a educação? É claro que o nosso padrão de educação, o padrão para o qual devemos pautar a nossa vida e olhar todas as coisas da nossa vida é a Escritura. O livro de Daniel foi escrito aproximadamente entre 605 a 536 antes de Cristo, e ele já falava de conhecimento muito antes de Sócrates, de Aristóteles, de Platão. O que o capítulo 1 especificamente nos ajuda a corroborar a nossa ideia de educação? O que acontece neste capítulo é posterior à invasão de Nabucodonosor no Reino do Sul, no Reino de Israel. Lá ele levou vários cativos para a Babilônia. Dentre esses cativos estava Daniel e seus companheiros. E ali, dentro da Bíblia, eles são conhecidos como Sadraque, Mesaque, Abednego, e alguns outros estavam ali cativos no palácio do rei Nabucodonosor. Em dado momento, o rei ordena que se separasse os jovens mais inteligentes, mais instruídos da corte de Israel, da corte de Judá, melhor dizendo, e para que esses jovens aprendessem toda a cultura, toda a língua, toda a ciência dos caldeus, ou seja, dos babilônios. Foi ordenado também que eles comessem das iguarias do rei. E ali eles tiveram seus nomes trocados, e assim a história começa a se desenvolver para que houvesse um esquecimento da identidade nacional daqueles jovens, de todo o aprendizado que eles tinham do Deus de Israel e principalmente que eles tinham da sua família e do seu povo. No texto de Daniel, nós temos a compreensão que a melhor forma de mudar o comportamento de um ser humano, do indivíduo, é tirá-lo de dentro do seu lar e dar a ele uma educação que favoreça as suas ideias e as suas crenças. Hoje, não é assim que acontece? As crianças não são retiradas cada vez mais cedo dos seus lares, afastadas dos seus pais, com a desculpa de serem educadas. E veja que nós não estamos falando de famílias que necessitam trabalhar para sobreviver de forma nenhuma. A gente está falando de pessoas que privam seus filhos de sua presença e de sua educação em casa apenas por conta de um certo padrão de vida. No livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell, existe uma cena que eu acho muito impactante. Em um dado momento, uma cadela ali daquela fazenda dá à luz aos seus filhotinhos, e o Napoleão, que era o chefe da revolução, pega esses filhotinhos, leva para dentro da casa, coloca no sótão e ali começa a educar aqueles filhotes do jeito que ele pensa ser o melhor. E em um dado momento, então, quando você tem uma reunião com toda a fazenda, os bichos que estavam ali reclamando das suas situações, da divisão das rações, eles começam então a tentar pressionar o Napoleão para fazer alguma coisa, e o momento eles solta aqueles cachorros e esses cachorros avançam de forma cruel, dilaceram algumas galinhas, alguns dos outros animais que estão reclamando daquela situação. E, infelizmente, é o que nós temos visto que tem acontecido. Muitos têm aprendido coisas na escola que nós não ensinamos em casa, que se nós, os pais, estivéssemos ensinando e educando, são coisas que eles iriam aprender que totalmente a favor da nossa fé. E, infelizmente, com o sistema escolar atual, não é isso que vemos. E muitas vezes as crianças voltam para casa tendo aprendido coisas que nós não ensinamos e que são totalmente contra os nossos princípios. E entendam, a escola ela não é um lugar ruim, não é uma ideia ruim. O problema está sendo no sistema escolar atual. Então vejamos que essa ideia de redenção por meio da educação é uma falácia, porque nós temos péssimos resultados a respeito disso no nosso país. Por exemplo, no PISA de 2018, no quesito matemática, o Brasil ficou na 68ª posição. No PISA de 2019, numa avaliação geral, o Brasil ficou em 60ª posição. Lembrando que em 2012 ele tinha ficado em 58º. E note que a redenção da sociedade não se dá por meio da educação. A criminalidade, por exemplo, no primeiro semestre de 2012 era de 36.750. No primeiro semestre de 2016 ela deu um salto para 73.127.
Esse último número equivale ao número de mortes em Nagasaki após a bomba nuclear no final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Mas então, onde está a verdadeira redenção, a verdadeira libertação? É claro, em Cristo. Nas Escrituras, em João capítulo 8, verso 32, Jesus diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Ele diz também em João 8,36: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." E veja que Paulo diz que é algo muito interessante: "E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Olha que interessante também o que o próprio Jesus diz: "Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e o próximo como a ti mesmo." Portanto, o que nós podemos concluir é que a redenção não vem de dentro da sala de aula, mas vem do próprio Cristo. A educação não é uma fonte última e inesgotável para definir o caráter moral de um cidadão. Muito pelo contrário. A educação pode sim ajudar a formar pessoas, mas não faz com que a sociedade seja redimida. Existia um ditado muito interessante que os romanos diziam: "Fora de Roma só há barbárie." E nós podemos dizer isso também. Fora de Cristo só há barbárie. Portanto, não busque a redenção por meio da educação, mas por meio da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham sido abençoados e que possamos estar juntos aqui no próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Até mais. Tchau, tchau.